Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você que está me assistindo. Eu sou o pastor Eiron Melo e eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Mas antes, deixa eu perguntar algo a você. Você já teve experiências, eu digo experiências sobrenaturais com Deus? De sentir a presença dele ali, assim, a presença viva, forte dele ali ao seu lado, por exemplo, quando ora? Já ouviu a voz dele, né? Viu em sonhos, algum tipo assim de experiência sobrenatural com Deus? Eu digo isso porque isso é possível, tá? É possível e eu quero trazer um segredo que é revelado na palavra de Deus para que você possa ter esse tipo de experiência, de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Antes de eu dar continuidade aqui, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma postagem, nenhuma publicação, que Deus ele venha falar ao teu coração. Amém? Ative o sininho, se inscreva, comenta aqui embaixo o que você tem achado desses vídeos e vai me ajudar bastante. Amém? Bom, eu quero ter como base um texto bíblico. Estou aqui com a Bíblia aberta, tá? Sempre trago aqui a Bíblia, tá? Tudo que eu falo aqui no canal, eu gosto de mostrar na Bíblia as referências, tá? E no caso, esse texto de hoje está revelado no livro de Números, capítulo 22, e o versículo 21 em diante está escrito assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Amém? Texto bíblico aqui, Números capítulo 22, 21 até o 23. É claro que essa passagem ela segue, né? Tem mais versículos aí pela frente, mas é só para você entender o meu raciocínio. Eu li esses versículos 21, 22 e 23. Havia alguns personagens nessa passagem, nesse texto, como Balaão, os dois servos de Balaão, a jumenta e o anjo. Eu vou falar desses 5 personagens aqui: Balaão, os dois servos, a jumenta e o anjo. 3 pessoas, 3 seres humanos, um animal e um ser sobrenatural. O ser sobrenatural aqui, no caso, o anjo do Senhor, o mensageiro, o enviado de Deus, que alguns teólogos afirmam, né, por estar escrito o anjo do Senhor com A maiúsculo, afirma ser uma forma teofânica, que é quando Deus aparece para falar com certas pessoas, não é? Mas, enfim, no original hebraico está escrito que é um mensageiro, apenas um anjo mensageiro que veio falar ali com, no caso aqui, Balaão. Né? Este ser sobrenatural, ele aparece ali no meio desses 4 personagens, né? O ser sobrenatural, um anjo, né? Um mensageiro, ele aparece no meio de 4 personagens, que é Balaão, os 2 servos e a jumenta. Destes 3 seres humanos, nenhum deles consegue ver o anjo. Agora a jumenta, ela vê. E ela é interessante que ela não somente vê, mas ela tenta
se desviar do anjo para poder poupar a vida do seu senhor, que no caso Balaão, que estava montado nela. E é interessante que a Bíblia nos fala que Balaão, por não ver o anjo na frente dele, o sobrenatural na frente dele, ele vai espancar a jumenta. E isso acontece por 3 vezes, né? E resumindo o texto bíblico, Deus abre a boca da jumenta para falar com Balaão, e ela diz: olha, desde quando eu estou contigo, qual foi a ocasião que eu fiz isso com você? Eu nunca fiz isso com você, por que você está me maltratando agora? E nesse momento de discussão entre Balaão e a jumenta, é claro, isso também já é algo sobrenatural, porque somente Deus, o Todo-Poderoso, para fazer a boca de um animal se abrir dessa forma, já era algo sobrenatural. Porém, este algo sobrenatural era uma permissão de Deus para poder corrigir um erro que Balaão estava cometendo, e não para viver as maravilhas que Deus tem. E nesse caso aqui, quando está ali nessa discussão, Deus abre o olho de Balaão, abre as vistas, né, de Balaão, no caso, o lado espiritual, para que ele possa ver o que estava na frente dele, o sobrenatural, o anjo do Senhor que estava ali. E o que eu quero dizer é, por que só a jumenta viu? 3 seres humanos racionais, Balaão e os 2 servos. Eles não viram. Por quê? Justamente porque eles são racionais. É meio contraditório de entender, mas é bem isso mesmo. Por que eles não viram? Porque eles são racionais. Eu vou explicar melhor para você. O ser humano, segundo a Bíblia fala, eu dou sempre referência no livro de Jó, né, o sofrimento ali que Jó passou, e no próprio capítulo 14 ele diz: o homem nascido de mulher é de muito poucos dias e cheio de inquietações, tem vários problemas. No Novo Testamento, Jesus ele diz: olha, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Então, a Bíblia revela, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ter problemas, vamos ter angústia e tudo mais, né? Porém, Deus ele está sempre do nosso lado, né? Ele está sempre ali conosco ali para tentar acalmar essa tempestade que a gente está passando, né? E para que a gente também possa viver o sobrenatural dele, né, em nossas vidas. Mas como nós somos racionais, a gente pensa, né, temos raciocínio, temos uma consciência. Essa consciência é onde gera o problema, gera esse bloqueio ali espiritual nas nossas vidas que faz com que a gente não consiga ver o que está ali diante dos nossos olhos e às vezes é o sobrenatural de Deus, não é? Deus ele está se revelando ao povo, Deus ele tem falado com o povo, a Bíblia nos diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porém, a igreja, com raciocínio, com consciência, muitas das vezes chega na igreja como Balaão, não é? De que maneira? Porque Balaão, quando ele sai dali, ele monta na jumenta e sai dali da sua casa, ele estava indo atrás de Balaque, que estava oferecendo dinheiro, riquezas para ele fazer um serviço para ele, que não convém agora, não é o caso dizer aqui, né? Depois, se você quiser, você lê lá Números 22, você vai entender. Mas eu quero, o foco aqui é viver o sobrenatural de Deus. Balaão, ele vai por interesse. Então, na mente dele, no coração dele, estava o que? As riquezas, os benefícios que ele ia usufruir depois, né? Não estava em ouvir a voz de Deus, o coração dele, a mente dele não estava em obedecer a Deus, não estava em viver o que Deus quer para as nossas vidas, não é? E os servos dele também da mesma forma, porque se Balaão fosse
próspero, eles, de uma certa forma, também sairiam beneficiados. Então, o foco deles estava totalmente em outras coisas. E muitas das vezes a gente chega na igreja dessa maneira, com o coração, a mente focado naquilo que a gente precisa ali, é, fisicamente aqui, né? Coisas supérfluas que podem esperar um pouco. Muitas das vezes a gente chega na igreja tão ansiosos por coisas que a gente quer receber, né? Às vezes uma promoção no serviço, às vezes até uma porta de emprego aberta, o casamento que está ali desmoronando, eu sei, são problemas e a gente quer resolver, a gente não vê a hora de se livrar daqueles problemas, mas não percebemos que estes problemas que a gente traz para a igreja, ao invés de da gente estar resolvendo eles, eles estão nos afastando de Deus. Olha para a jumenta, né? Como o próprio nome diz, é uma jumenta, não pensa, não tem raciocínio. Aliás, que cientificamente falando, todo animal é irracional, ou seja, não tem um raciocínio, não pensa, não é? Então, justamente por ela não pensar, por não ter uma consciência, entre aspas, podemos dizer que a jumenta, né, ela estava inocente ali. E a pessoa, quando é inocente, ela tem um coração que puro, devido à inocência dela. E foi justamente essa inocência, esse coração puro, o fato dela não estar pensando em nada, esqueceu tudo que estava vivendo, não é? Ela conseguiu enxergar o sobrenatural de Deus. E se você quiser viver esse sobrenatural de Deus, o segredo é viver como aquela jumenta. Não estou dizendo que você deva ser um animal quadrado, tapado, não. Mas, quando se trata de buscar a presença de Deus, você tem que ser inocente. Olha um exemplo já no Novo Testamento. Jesus estava ali na cidade, caminhando, e vieram ter com ele muitas crianças, né? Que queriam conhecer, queriam falar com ele, né? Queria poder ouvir a voz dele, tocar nele, pegar, brincar como toda criança, né? E os discípulos, que, entre aspas, eram sérios, fizeram milagres com Jesus e tudo mais, quando viu as crianças chegando, quiseram afastar as crianças. E Jesus diz o quê? Ei, pode deixar vir as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Por que que Jesus diz que o reino de Deus é das crianças, que só sabe brincar, bagunçar, não tem responsabilidade com nada, não tem compromisso com nada, devido ser criança? E ele não disse que o reino de Deus é dos discípulos que estavam fazendo a obra, pregando a palavra, curando enfermo, expulsando demônio. Não, o reino de tal é das crianças. Por quê? Porque criança também é inocente. Criança, até um certo ponto, ela é inocente. Ela não tem uma consciência madura, não tem aquele coração duro, quebrantado. Não, a criança também é inocente. Por isso, muitas das crianças conseguem viver o sobrenatural de uma forma tão extraordinária que um adulto não consegue, não é? Esvazia o teu coração, esvazia a tua mente, para você poder ter comunhão com Deus, para você poder viver o sobrenatural de Deus. Se eu posso deixar um conselho para você, aprenda, aliás, vou até corrigir minha fala, aprenda com a jumenta. Seja como uma criança inocente, pura de coração, e você vai conseguir ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço, pastor Eiron Melo. Peço, se ficou até aqui, se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e, se for possível, compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Até uma próxima. Lehitraot.